Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Tô chegando agora à noite de sábado pra gente comentar aí, analisar o que foi esse Vasco 0, Flamengo 0 pelo Campeonato Brasileiro. E, óbvio, o profissionalismo me chama. Eu, como falei ontem, tô viajando com a família, mas fiquei atento, ligadinho no jogo onde eu estava e pude analisar melhor esse cenário aí. A gente tô aqui para contar aí a minha visão sobre essa partida aí, que a gente pode dizer logo de cara, né, que o Léo Jardim foi o cara que segurou esse resultado aí, que fez o Vasco chegar ao empate contra a equipe do Flamengo. É bem verdade, né, meus amigos, que havia uma desconfiança enorme, né, do torcedor do Vasco. Você que está aí do outro lado da tela sabe disso, né? A gente tava desesperançoso aí no time do Carille para hoje. Muitos estão dizendo que o Vasco perderia, que seria quanto que o Vasco perderia, que o Vasco não conseguiria um grande resultado nessa partida de hoje. E o primeiro tempo do Vasco mostrou o contrário, né? O Vasco fez um primeiro tempo que soube competir, aplicou a competitividade em campo, botou uma equipe mais organizada, mais compacta, teve oportunidade de fazer gol do Flamengo, como também o Flamengo criou. Então a gente viu um jogo mais equilibrado, não foi um jogo com poderio do Flamengo. O Vasco fez um jogo equilibrado no primeiro tempo, mostrou boas ações ofensivas, mas aí, meus amigos, a segunda etapa refletiu aí a diferença entre os times, né? A diferença entre os investimentos, entre o que ocorre hoje em dia. O Vasco sem um banco de reservas, um Vasco com uma preparação física mais limitada, um desgaste físico também, e isso tudo fez com que o Flamengo subisse produção com as substituições. O Flamengo colocou o Pedro, colocou o Cebolinha no jogo, enquanto o Vasco teve que colocar o Garré, Alex Teixeira, né? Outras opções aí que, sinceramente, não mudariam a cara desta partida. E o Vasco, então, teve no Léo Jardim aí o homem do jogo, o homem que segurou lá atrás. Porque se não fosse ele, no segundo tempo, o Flamengo certamente teria chegado ao gol. Aquela cabeçada do Pedro ali na área foi fulminante, né? E o Léo Jardim mostrou ali uma elasticidade enorme, um preparo enorme, uma visão enorme e fez garantir o resultado. Fez garantir, meus amigos, a gente não está aqui comemorando, né, empate com o Flamengo. Isso aí é subestimar o torcedor do Vasco. O Vasco é muito gigante. O Vasco é time para vencer a partida. Tudo bem que os investimentos hoje em dia são, né, diferentes em relação a um time. Os elencos são diferentes, né? A gente vê aí uma disparidade técnica em campo. Porém, a gente tem que afirmar que o Vasco conseguiu aí um resultado por conta dessas diferenças de time, de elenco, diferenças técnicas. O Vasco conseguiu aí um resultado dentro dessas circunstâncias, né? Um bom resultado para o momento que o Vasco vive, para o momento desse Campeonato Brasileiro, para o momento desses jogadores que lá estão, né? Como a gente já falou, a torcida do Vasco estava desesperançosa, achava que viria mais uma derrota com facilidade, e o Vasco provou ao contrário. Conseguiu aí botar garra também, luta em campo, porque isso é importante também quando a gente tem equipes com uma diferença técnica, né? Tem que botar garra, botar luta, porque se você não consegue equiparar o jogo na técnica, então vai equiparar aí na disposição, na luta, na garra. E o Vasco conseguiu aí uma boa organização nesse primeiro tempo. Agora, o segundo tempo do Vasco foi a cara realmente do Carille, né? Um time que não conseguiu se impor mais, não conseguiu manter o nível, né? Macetou muito poucas vezes o gol do Rossi e o Flamengo crescer, né? Muito também pelas substituições feitas do time rubro-negro e pelas substituições feitas no Vasco. O Vasco parou. Quando parou ali, precisou recorrer ao banco de reservas, não teve como, né? É o que eu digo sempre, falta elenco. O Vasco ainda não tem um elenco para competir à altura. Talvez se tivesse um elenco com boas opções no banco de reservas, poderia ter competido à altura nesse segundo tempo, buscado algo mais nessa partida. Por que não?
Por que não, né? Tudo bem que a gente vê uma disparidade técnica aí, mas o Vasco, se tivesse aí um bom elenco, poderia ter batido hoje de frente com o Flamengo no segundo tempo, sem sombra de dúvida. Mas a equipe do segundo tempo foi mais a cara do Carille, foi mais aquele time mais recuado, falhando nas compactações, falhando nas transições, não macetando muito a equipe do Flamengo, a equipe adversária, e lento também, né? Muito lento nas transições, lento nos passes, e dando espaço ao time do Flamengo para criar. O Vasco começou a assistir a partida, o Flamengo começou a criar e acreditar aí, né, que poderia chegar ao gol da vitória. Mas o Vasco teve brios aí, conseguiu segurar esse empate aí e trazendo aí um ponto aí na bagagem, né? É um clássico, né? Então acho que foi um resultado aí bom dentro dessas circunstâncias que o Vasco tem hoje e que o torcedor tem, né, em relação à desesperança aí desse time com o Carille, né? É muito complicado o que a gente vê hoje, né, no Vasco. O Carille ainda não conseguiu, né, fazer esse time evoluir. É um time ainda que deve uma atuação melhor, né? Esse empate hoje não muda em nada o nosso pensamento em relação ao trabalho do Carille. Falta muita evolução ainda, falta muito esse time. É um time que não consegue manter um equilíbrio de atuações. Faz uma boa atuação num primeiro tempo e não consegue manter no segundo. E aí a gente também tem que ver algumas razões, não só razões técnicas, razões de preparação física, razões de falta de elenco, né? E óbvio, aí entra também a falta de um padrão tático, né? O Vasco ainda carece de um melhor padrão tático, né? Desculpe. E a gente não consegue ver isso, né? Infelizmente, hoje, na equipe do Vasco. Bom resultado, o Vasco está aí com 7 pontos, né? Não foi derrotado, vinha de uma derrota contra o Ceará, né? Então tinha todo um ambiente contra e o Vasco conseguiu aí suportar essa pressão no final aí contra o Flamengo e garantir um pontinho que vai ser importante lá na frente no Campeonato Brasileiro. Mas, repito, o Vasco não pode ser uma equipe para se entrincheirar lá atrás. O Vasco tem que ter um padrão tático, tem que ter uma organização melhor, um nível de postura melhor. Porém, a postura que o time teve contra o Ceará deu para ver uma mudança de postura, principalmente no primeiro tempo. Então a gente interpela esse jogo aí, né? Vê esse jogo como um resultado pelas circunstâncias, um bom resultado pelas circunstâncias que o Vasco apresentou, que o Vasco vinha apresentando. Mas é o que eu digo, não dá para comemorar, ficar comemorando o empate, ainda mais contra o Flamengo, porque o Vasco tem que sempre pensar grande. Mas é isso, galera. Eu acho que importante também esse resultado de não ter perdido e ter feito um futebol de primeiro tempo mais equilibrado, porque vai agora para esse jogo contra o Lanús aí com uma chama mais acesa, com um olhar mais diferenciado. É uma injeção de ânimo que o Vasco ganha aí, né? Porque o Flamengo era o líder do campeonato aí, né? Tem uma equipe mais qualificada e é um rival direto do Vasco da Gama. Então, o Vasco conseguiu aí bater aí de frente aí contra a equipe do Flamengo, em que pese, diga-se de passagem, mais uma vez eu repito, Léo Jardim foi o nome do jogo e esse cara segurou o resultado de hoje. Porque se não fosse ele, a vaca já teria ido pro brejo há bastante tempo. Outros jogadores, o Nuno Moreira também, muito bom jogador, o Hugo Moura, enfim. Houve alguns talentos individuais aí que fizeram diferença. Achei também que no primeiro tempo Coutinho não recebeu muita bola, faltou a bola passar mais nos pés do Coutinho. Eu acho que o Vasco não soube aproveitar o Coutinho em campo, tanto que ele depois saiu, enfim. Mas é isso, ele também vinha voltando aí, então não sei também se peca esse aspecto físico, né, nessa hora. Mas o Vasco ainda tem muito a melhorar, ainda tem muita coisa, né, para suprir aí, né, ajustar nessa equipe. E a gente espera que o Carille aí consiga fazer com que o Vasco derrote a equipe do Lanús, porque empatar em casa contra o Lanús não dá, né? O Vasco tem que ganhar essa partida aí para buscar aí também agora uma posição honrosa na Sul-Americana aí e conseguir essa classificação o quanto antes aí. Agora, amigos, eu deixo para você como é que você viu esse empate entre Vasco 0 e Flamengo. E aí?
comente, participe, bote a boca no trombone, enfim. Vamos interagir juntos. Valeu? Um grande abraço, fique com Deus e olha, uma grande Páscoa para vocês e seus familiares. Até lá!